Olá, turma, vamos para nossa revisão, tá? Como vai ser nossa revisão? Nossa revisão vai ser corrigindo a atividadezinha em folha que eu passei para vocês, que revisa os conteúdos. Então, através dessa correção, eu vou explicar o assunto que vai cair no nosso simulado da semana que vem, tá certo? Então, preste bastante atenção, acompanhe com sua folhinha em mão, seria interessante para você corrigir se você cometeu algum erro, tá certo? Ou se você não cometeu, né, ter a certeza de que você é o quê? Muito esperto. Vamos começar então com a primeira questão. A primeira questão vai cair o que? Os parônimos e homônimos, né, turminha? Como vocês observaram aí na hora de vocês responderem essa questãozinha aí, vocês puderam observar que trata-se dos parônimos e homônimos. Lembra desse conteúdo? Com certeza lembra sim, tá? Os parônimos são aquelas palavras que têm a grafia e a pronúncia parecida, mas o significado é diferente. Parônimo, grafia, pronúncia, que é o som parecido, mas o significado diferente. Lembra dos homônimos? Já os homônimos são a que têm o mesmo som, a mesma pronúncia, né? Às vezes a mesma grafia, mas significado diferente, tá certo? Então veremos aqui agora. Por exemplo, eu tenho aqui cumprimento. O que seria o cumprimento? O cumprimento com o seria ato de cumprimentar as pessoas. Ato de cumprimentar as pessoas, tá certo? Então, nós temos aí grafia e pronúncia parecida, mas o significado diferente. Nós temos aqui agora comprimento. Comprimento seria a extensão de um objeto, de uma ponta a outra. Eu vou medir a extensão. Então, eu uso comprimento, tá certo? Comprimento com O. Ficou entendido? Certinho. Então, comprimento. Eu tenho aqui agora cavaleiro. Cavaleiro é o homem que anda a cavalo. Cavaleiro é o homem que anda a cavalo. E o cavalheiro com LH é o homem da nobreza. É um homem gentil também, né? Educado. Ele é um cavalheiro. Eu tenho cela com S. Cela com S é assento usado em montaria. É aquele assento que se coloca lá no cavalo e a pessoa sobe, né? E aí vai lá, é um assento que é utilizado muito quando se faz montaria. E a cela com C? A cela com C seria cadeia, não cadeira, tá, gente? Aqui é cadeia. Coloca um R aí e aí se tornou cadeira. Por favor, cela com C se refere a cadeia, se refere a um lugar fechado, aquele lá, lugar cheio de grades onde se coloca ladrões, né? Ou em outra cela que nem coloca ladrões, né? Pode ser que coloque um animal e tudo direitinho, tá? Então, isso são parônimos e homônimos, tá certo? Agora vamos falar dos homônimas só. As homônimas, elas são diferentes no sentido, mas têm a mesma pronúncia. Tem a mesma pronúncia. O que eu coloquei aqui para vocês procurar o significado? Observe, tá? Que o significado aqui são totalmente diferentes, mas o som são iguais. O som são iguais, tá certo? Às vezes a grafia pode ser a mesma, mas aqui nesse caso eu coloquei algumas palavras em que a grafia é diferente, tá bom? Então vamos lá. O que seria o acento com C? O acento com C é um sinal gráfico, é aquele sinalzinho que a gente utiliza, o agudo, o circunflexo, tá bom? Mas quando eu falo acento com SS, eu estou me referindo a um lugar para sentar. É um banco, é uma cadeira, tá? É um sofá. Então, assento serve para sentar-se. Quando eu falo serrar com R, ou com C, na verdade, né?
Ser, eu estou falando, é o ato de fechar e de unir com força. Por exemplo, quando a gente fala cerrar os dentes, né? Quando você pega o superior com o inferior e aperta. Quando você fecha os olhos assim, aperta. Você cerrou os olhos, tá? É o ato de fechar. Já o cerrar com o S é cortar com uma serra. É você pegar a serra e cortar. Esse é o cerrar com S. Conserto. O que seria conserto com S? Conserto é o reparo, é a restauração de alguma coisa, é quando vai fazer uma reforma, tá? Quando você vai reparar, consertar alguma coisa. Já o concerto com C é uma sessão musical, tá? Pode ser uma sessão de rock, pode ser uma sessão de música clássica, ou seja, é um concerto, é uma sessão musical. Essas são as palavras homônimas, gente. Significado diferente, mesma pronúncia, mesmo som e às vezes a mesma escrita, tá? Mas no geral a escrita também aí se diferencia um pouco, tá certo? Continuando. Nós também no simulado vai ter o quê? No simulado vai ter o quê? Vai ter masculino e feminino, que é o gênero do substantivo. Gênero do substantivo é o quê? Masculino e feminino. Nós sabemos aí, né, que os substantivos têm o seu pazinho. Alguns substantivos seguem essa regrinha aí. Inclusive, eu expliquei para vocês que alguns, para serem identificados, você precisa colocar os artigos, lembra? A flor, o jardim. Então, é como se nós dessemos sexo para as coisas, né? Sexo feminino, sexo masculino. Então, em alguns substantivos, é necessário que você coloque o, os, a, as, uns, uma ou umas para poder identificar o feminino e o masculino. Outros substantivos já tem lá o seu quê? O seu masculino e feminino, já tem do ladinho. Então, o que vocês teriam que fazer aqui? Pegar essas palavras que estão no feminino aqui e colocar no masculino, certo? Então, como ficaria aqui? A empregada foi com a filha para a casa da avó. Como é que ficou? O empregado foi com o filho para a casa da avó. Então, qual é o masculino de empregada? Empregado. Qual é o masculino de filha? Filho, certo? A mãe da atriz chegou tarde na festa. Qual é o masculino de mãe? Pai. E de atriz? Ator. O pai do ator chegou tarde na festa. Minha irmã e minha prima foram ao zoológico. Masculino, meu irmão e meu primo foram ao zoológico. Observe que quando a gente coloca o substantivo aqui, tá? Nós também mudamos aqui ó, o pronome, tá? O pronome demonstrativo aqui. Meu, demonstrativo não, possessivo. Nós colocamos aqui meu. Por quê? Porque eu não ia colocar minha irmão. Existe minha irmão? Não. E nem minha primo, tá? Então, houve também essa mudançazinha aqui nessa parte, tá? A imperatriz saiu com sua comadre e sua cunhada. Como é que ficaria no masculino? O imperador saiu com seu compadre e seu cunhado, tá vendo? O imperador, eu também mudei o artigo. A imperatriz, o imperador, tá? Sua comadre, seu compadre. Sua cunhada, seu cunhado. Então, observou aí que houve a mudança também na questão do artigo, certo? Então, nós temos aqui para você ligar os substantivos primitivos com seus substantivos derivados. Então, vamos fazer a nossa ligaçãozinha aí. Você vai ligar os substantivos primitivos aos seus derivados. Lembrando sempre que substantivos primitivos é o primeiro, é aquele substantivo que pode formar outro substantivo. E o substantivo derivado é o que vai surgir do primitivo, certo? Ou seja, se eu falo livro, é primitivo. Vai ser um substantivo primitivo. Por quê? Porque vai dar origem
a outra palavra, que seria livraria. Então, livraria vai se transformar no substantivo derivado. Por quê? Porque se originou de outra palavra, que seria a palavra livro, tá bom? Então, primitivo dá origem a outra. Derivado origina-se de outra palavra. Quando eu tenho aqui, ó, cadeira. Cadeira é primitivo. Qual seria o derivado dela? Cadeirante. Vento, ventilador, ventania, certo? Gelo, gelado é a palavra, o substantivo derivado. E o gelo é a palavra primitiva. Agulha, agulha, qual o derivado de agulha? Agulhada. Grama, gramado. No caso, gramado, tá, gente? Porque primeiro eu coloquei caixa aqui, ó. Gramado, tá vendo? E caixa, caixote. Tá vendo? Grama, gramado, caixa, caixote. Esses são primitivos e derivados. Agora, e os substantivos abstratos e concretos, professora? Ah, tá. Vamos lá. Bom, os substantivos abstratos, eles vão indicar muitos sentimentos, qualidade, ações, sensações. Por quê? Porque o substantivo abstrato, ele vai precisar, ele depende de outro ser para existir. E esse outro ser é o que? Seria aí, né, o substantivo concreto. Então, ele depende do concreto para existir, de outro ser. Se outro ser não praticar, não ter essa sensação, esses sentimentos, essas qualidades, o substantivo abstrato não existe, tá certo? Por exemplo, a morte depende do morto. Se alguém não morrer, a morte não vai existir. A cegueira depende de cegos. Se não existir a pessoa cega, a cegueira não existe, tá? Então, dentro desse quadro aqui, meus amores, quais seriam os abstratos? Muito simples, agradecimento. Por quê? Porque o agradecimento precisa de alguém agradecendo. Se não existir uma pessoa aí agradecendo, ele não existe. Pobreza e tristeza. O pobreza tem que existir o pobre, né? A tristeza tem que existir o quê? A pessoa triste, senão ela não existe. A bondade para ela existir precisa de alguém para exercer. Alegria, coragem também, tem que ter a pessoa alegre, coragem, tem que ter o corajoso lá, senão não vai acontecer. Ansiedade, tem que ter o ansioso, né? Se não tiver o ansioso lá, como é que vai surgir a ansiedade? Então, todos esses substantivos aqui são abstratos, precisa do concreto, de outro ser para existir. Já os concretos não, eles já existem, já independentemente dos outros, tá? E pode ser seres do mundo real ou do mundo imaginário, não importa. A criança, um dicionário, um orfanato, o saci pererê, as fadas, são substantivos concretos porque ele tem existência própria. Não precisa de ninguém aí para existir, não precisa de outro ser para existir não, tá? E dentro desse quadro nós temos folha, tênis, lápis, navio, bolsa, peão, telefone, caderno, tênis novamente que eu coloquei, né? Tênis novamente que eu coloquei, não sei porquê. Mas enfim, esses substantivos são o quê? São substantivos concretos, porque ele tem existência própria. A folha tá lá, não precisa de ninguém para existir, não precisa que ninguém sinta folha, não existe. Sinta tênis, não. O tênis tá lá, ele existe, tem a existência dele e acabou. Então, esses são substantivos abstratos e substantivos concretos. O próximo conteúdo, tá? Bom, o nosso próximo conteúdo, que também vai ter no nosso simulado, seria o quê? Seria o tem com acento e o tem sem acento. Quando é que eu utilizo os dois? Vou explicar para vocês.
O tem sem acento, ele é utilizado, meus amores, sem o acento, ele é utilizado na terceira pessoa do singular. Ele, terceira pessoa do singular, tá certo? Então você vai, olha lá, ver se o sujeito lá está na terceira pessoa, tá? Do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Ele. O tem com acento circunflexo, você vai utilizar na terceira pessoa do plural. Quando eu falo assim, nosso céu tem mais estrelas. Nosso céu. Céu, gente, está no singular. Se está no singular, eu uso o tem sem acento. Mas quando eu falo assim, por exemplo, nossas várzeas têm mais flores, tá? Que é um trechinho aí da canção do Exílio, tá? De Gonçalves Dias. Então, nossas várzeas têm mais flores. Várzeas está no plural. Então, esse tem é obrigatoriamente necessário vir acentuado com o circunflexo, tá bom? E o que foi que eu pedi nessa questão 6? Justamente para você assinalar somente aquelas orações, aquelas frases corretas, onde o uso do tem foi colocado de forma certa. Com certeza vocês conseguiram. Por exemplo, eu tenho letra A. Eles têm viajado bastante. Gente, eu tenho aqui eles, tá? Deixa eu colocar meu ponteirinho para vocês verem aqui. Eu tenho aqui eles, ó. Eles, pessoa, ou seja, terceira pessoa do plural. Se está no plural, não teria que ter um acento aqui? Teria, professora, mas não tem. Então, você não marca X, porque ela está errada. Próxima. Paulo e João têm esperanças de sucesso com um novo negócio. Gente, eu tenho aqui Paulo e eu tenho João. É a mesma coisa que eu falasse assim, ó. Eles têm. Eles não é um pronome da terceira pessoa do plural. Eles têm esperanças de sucesso. Então, Paulo e João, duas pessoas. Plural. Pode ser substituído por eles, terceira pessoa do plural. Então, o tem que ter acento. Olha, tem acento. Tá correto? Está correto. Marque o X. Ela tem que revisar a apresentação. Ela, terceira pessoa do singular. E o tem não está com acento. Está correto? Corretíssimo, tá? Os adultos têm responsabilidades maiores do que as crianças. Os adultos, eles, os adultos está no plural. Eles, terceira pessoa do plural. Portanto, o tem que vir com acento e ele está com acento. Marque um xizinho. Meus irmãos têm que pedir desculpas por suas atitudes durante o jantar. Meus irmãos, tá? Meus irmãos, eles, tá vendo? Tem que pedir desculpas. Então, está no plural. Só que o tem está sem acento. É correto? Não, é errado. Então, com certeza, você não marcou X, porque não era para marcar. Tá certo? E aí, o que eu desejo para vocês? Eu desejo que vocês continuem estudando, dê mais uma olhada no livro de vocês, tá certo? Esses serão os nossos conteúdozinhos que vai ter no simulado, não vai passar disso. Estude, capriche, se tiver dúvidas, pode me perguntar no privado que eu vou estar, ó, disponível para vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijo e estudem!